Bom, você pode abrir comigo a sua palavra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos focar no versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Meu Deus. Vamos lá, que vai dar um tempo aí de você achar. Isaías 7, versículo 14. Achou? Manda aí nos comentários para eu ver o amém de vocês, para quem já achou. Isaías 7, versículo 14, tá bom? Lá nós encontramos o seguinte, hein? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Vamos ler de novo? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Bom, aqui nós vemos Isaías, e isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para nós. Às vezes, quando nós lemos ali o livro, lá na escritura de Isaías, nós achamos que todos são a mesma pessoa. Mas Isaías é um nome comum na época, e era um nome de várias pessoas que compôs o livro de Isaías. Então, nesta primeira parte ali, até o 37, se eu não me engano, nós temos o primeiro período, o primeiro Isaías. E este é quem vai falar desta profecia do Emanuel, né? De Isaías 7,14. Mas se nós lemos só esta passagenzinha, a gente não consegue compreender o que está acontecendo ali ao todo na Escritura. E quando nós vamos olhar o todo da Escritura, nós vemos que está acontecendo ali um tempo de guerra. Está acontecendo ali com aquele povo ao qual Isaías foi confiado de ser pastor, de ser profeta, estão se encontrando em um tempo de guerra. E aí o povo começa a pedir, e o Senhor fala, e o Senhor diz, não, mas então peça para Deus nos dar um sinal. E mais que ligeiro, o profeta diz assim, bom, mas então agora vamos tentar o Senhor, vamos tentar o poder do Senhor. E aquilo que Isaías vai dizer é que de fato, então, se o próprio Deus nos daria um sinal. Aquilo que está ali em Isaías 114 é a resposta que o profeta dá direta ao povo que queria, como que de alguma forma, tentar o Senhor. Ele vai dizer, poxa, mas nós vamos tentar a Deus? Não, Ele mesmo nos dará um sinal. E então Isaías deixa ali muito claro para nós aquilo que se daria. Isaías vai nos dizer que de fato a virgem conceberia e daria à luz um filho que lhe poria o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Dependendo da sua tradução, você encontra lhe poria o nome de Emanuel ou lhe poria o nome de Deus conosco, mas ambos são a mesma coisa. E isso é interessante, porque Isaías lá, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, ele vai dizer para nós algo que vai se cumprir com completude no Novo Testamento. Quando chega o Novo Testamento, nós sabemos aquele que é de fato, então, o Emanuel, o Deus conosco. E o cumprimento completo da profecia de Isaías é de fato Jesus. Mas sabe que, se você reparar, nós estamos vendo ao longo das últimas 2 semanas, tanto essa como na anterior e também a próxima, uma palavra que vai gerar em torno de toda a pregação, que vai nortear todas as pregações. E o tema é promessa. Esta promessa, lá na primeira pregação, Jesus nos falava sobre a promessa de intimidade. Este Deus que nos busca, este Deus que quer ser próximo de nós, que quer ser íntimo de nós, e que nós precisamos aclamar o nome dele, mesmo em situações adversas, mesmo em um tempo estranho, mesmo em um lugar estranho, nós precisamos erguer o nome do Senhor. E a passagem antiga nos dizia, na presença dos santos, a ti eu clamarei, erguerei meus louvores. E de fato agora nós temos uma segunda face de promessa revelada a nós. Essa promessa agora de um Deus que é próximo de nós. Repete isso aí na sua casa. Um Deus que é próximo. Deixa eu dar um tempo aí para você repetir. Um Deus que é próximo. Quando nós olhamos para essa realidade, às vezes, se nós não tivermos uma ideia firme naquilo que Deus é, a nossa ideia vacila e nós comparamos Deus como os outros homens que conviveram conosco, homens e mulheres que conviveram conosco. Nós achamos que em algum momento Ele também vai nos deixar.
Eu não sei como é que foi a sua história até este momento, mas talvez ao longo da sua história, você teve pessoas que disseram a você que permaneceriam com você, que estariam contigo, mas em algum momento te deixaram. Ou em algum momento te abandonaram até mesmo. E aqueles que falaram que estariam contigo, agora, hoje você olha, procura e não estão mais. E aí como que nós tentamos de alguma forma, e colocamos isso de alguma forma, atribuir isto ao Senhor, para como que dizer, poxa, mas então o Senhor também vai me abandonar. Então o Senhor também vai me deixar. Não, mas espera aí. Quando nós olhamos para essa realidade de um Deus que é próximo de nós, nós olhamos sobretudo para um Deus que é incapaz de mentir. Isso é algo que precisa ficar muito claro. A palavra mesmo nos deixa claro que Deus, ele não é homem para mentir. Não sendo homem para mentir, ele diz, né? Não tem palavra de homem para mentir. Ou seja, é um Deus que é incapaz de fazer isso. E tudo aquilo que ele fala, todas as suas promessas se cumprem porque de fato são verdade. E aí então, tendo isso como consciência de que aquilo que Deus fala, ele cumpre, que a sua palavra é verdadeira e que ele é de fato um Deus de promessa, fica claro para nós que essa proximidade de Deus, de fato, não é uma palavra solta ao vento. É de fato um Deus que fala e que cumpre o que fala. Um Deus que de fato é próximo de nós. Isso precisa ficar muito claro. Isaías 7,14 se cumpre de fato com a visitação ali, né? O momento da visitação, onde Gabriel chega junto de Maria e diz que ela conceberia e daria à luz a um filho, que ele poderia... E aí ela questiona como se daria, e ele vai dizer que a sombra do Altíssimo vai cobrir ela. E então quando ela diz aquele fiat, aquele faça-se, de fato naquele momento há a concepção no ventre de Maria de Jesus. Ali nós podemos achar em primeiro momento que se dá unicamente a completude, mas de fato a profecia ela vai se renovando a cada manhã. A cada manhã nós temos este renovar das promessas. Ou seja, este Deus que é conosco, que é próximo, se cumpre no hoje. Isso precisa ficar muito claro. Este Deus que é próximo, é um Deus que é próximo quando, Gabriel? Agora. Ele se faz próximo, ele se faz conosco no agora. E se ele se faz próximo no agora, ele é inclusive um Deus atento às nossas realidades. Um Deus que é atento a tudo aquilo que nós passamos. Mas como assim? Se ele é um Deus próximo de nós, e sabe que lá no livro de Gênesis vai nos dar um título de Deus, que é muito interessante para nós. Vai falar sobre o La Aroi, um Deus que me vê. É o título que Agar dá a Deus quando ele olha ela na situação que ela estava em meio ao deserto. E de fato, esse Deus é o mesmo. Porque quando nós olhamos para Jesus, em primeiro momento, nós podemos até mesmo esquecer que ele é um Deus uno e trino. Ou seja, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Ou seja, o Laroi, este Deus que nos vê é o mesmo Jesus Cristo. Ou seja, um Deus que me vê e que é próximo de nós. Agora preste atenção, é um Deus que é atento às nossas necessidades. No início eu dizia para você, coloca ali nos comentários as suas intenções, coloca ali nos comentários aquilo que você está precisando, para que de fato nós possamos interceder, porque de fato Deus é um Deus próximo. Quando você vai orando, vai pedindo, Senhor, eu te peço pela minha casa, pela minha família, pelo meu relacionamento, pelo meu casamento, pela minha situação financeira, tudo isso, Deus ali próximo de você e atento àquilo que você fala, Ele vai olhando e vai dizendo assim, olha, é o meu filho que agora se posicionou diante de mim, e posicionado diante de mim, está falando comigo,
está estabelecendo um relacionamento. Aquilo que eu dizia na pregação passada, que Deus, Ele deseja a verdade do nosso coração. Que nós podemos às vezes achar que Deus espera de nós discursos eloquentes, exegéticos, com palavras perfeitas, completas e difíceis. Mas na verdade Deus espera a verdade e a sinceridade do nosso coração. E aí entra Isaías 7,14 para nos dizer que se Deus é próximo de nós, Ele quer de fato esta proximidade de amizade. Eu dizia isso na última pregação. Eu dizia que o Deus, Ele busca conosco ter uma amizade. Esta amizade que busca um relacionamento diário, constante, todo instante, a todo instante, conosco. E Ele é incapaz de nos deixar. E sabe quando chega aquelas dificuldades ou aqueles momentos complicados na sua vida, na sua história, até mesmo na sua família, ou nas vidas de pessoas que é próximo de você e você consegue olhar, naqueles momentos parece que nós estamos sozinhos. Parece que nós estamos como que abandonados. Parece que Deus de fato nos deixou. Parece que de fato Deus se apartou de nós. E essa muitas vezes o sentimento que abate o nosso coração. Às vezes nós sentimos, mas eu estou tão sozinho, eu estou perdido, eu estou abandonado até mesmo. Mas espera aí. Já no início da pregação eu dava a grande chave de leitura, agora a grande chave, de interpretação para isso que eu acabei de dizer. Se de fato Deus é próximo, incapaz de mentir, e aquilo que Ele diz é verdade, logo nós não estamos sozinhos, logo nós não estamos abandonados, logo Ele está conosco, até mesmo nestes momentos. E isso precisa ser consolo para o nosso coração. Isso precisa trazer um conforto para o nosso coração, de olhar para a tribulação e dizer assim: eu não estou sozinho. E se de fato, em meio às tribulações, Deus é próximo de nós, preciso lembrar a você um outro título de Jesus Emmanuel. O título de que Ele é o terrível na batalha, o Senhor dos exércitos. Agora, se nós entendemos as tribulações como lutas, e nós temos aquele que é terrível na batalha ao nosso lado, um Deus que tem todo o poder, o Senhor dos exércitos, a grande pergunta que agora eu quero que ecoe no seu coração é: o que pode essa tribulação afetar o seu coração? Se você já tem do seu lado aquele que garante a vitória a você. Sabe que este Deus que é próximo, este Deus que está conosco, Ele nos garante muitas coisas quando nós o observamos. Ele garante de fato a nossa vitória. Ele garante de fato que nós entremos na batalha já vitoriosos, na certeza de que Ele está conosco. Sabe que muitas vezes, se você tem alguma proximidade para com a comunidade, você vai reparar que em alguns momentos alguém grita: porque Deus está conosco, e todos clamam: aleluia! E aí nós enfrentamos as situações. Não ache você que a nossa vida, quanto missionários, seja de vida, seja de aliança, seja terceiro elo, é uma vida fácil, tranquila, sem dificuldades ou problemas. É na verdade uma vida de luta. De lutas, mas lutas essas que nós enfrentamos na certeza de que já somos vitoriosos, porque de fato Deus está conosco, aquele que nos garante a vitória está verdadeiramente conosco, e sabe que Ele vai estar conosco em várias formas diferentes, com a mesma intensidade até mesmo. Deus está conosco pelo poder do Espírito Santo. Sabe que nos nossos estatutos diz assim: sejam os membros da comunidade de Emmanuel um sinal de um Deus próximo, inclusive pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, inclusive pelo poder do Espírito, Deus está conosco. Seja ali na forma eucarística, durante a comunhão, na Santa Missa.
onde nós podemos comungar este Deus que é próximo, que se cobre ali com um véu de fragilidade na Eucaristia. Ali Deus está conosco, seja na adoração eucarística, onde de fato ali diante dos nossos olhos, agora Deus vai estar verdadeiramente conosco. Sabe que essa profecia de Isaías 7,14, embora pareça algo muito simples, pequeno, que vai começar ali e termina ali, mas na verdade existe uma completude muito maior, porque ela vai se desdobrando, ela vai se cumprindo, tal qual as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, também Isaías 7,14 se renovam, porque a cada manhã, no pulsar do nosso coração, ou no primeiro respirar consciente, Deus está conosco, ali soprando nas nossas narinas, fazendo e permitindo que o nosso coração pulse. Esta pregação foi levantada por Deus para dizer e relembrar você sobre esta promessa. Se na primeira pregação Deus nos dizia sobre intimidade, agora mais uma vez Ele reforça proximidade. Um Deus que é próximo e íntimo de nós, próximo e íntimo das nossas necessidades. E mais uma vez eu lhe pergunto: quem é a tribulação ou até mesmo o demônio perto daquele que já lhe garante a vitória? Perto daquele que é de fato o Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos por alguns instantes. E vá fazendo memória nesse momento, dos momentos de dificuldade ou tribulações da sua história, da sua vida, daquilo que vem atingindo você ao longo dos últimos dias ou tempos. O Senhor fala de pessoas que neste momento vão se lembrar de tribulações que já vem afligindo você como que há anos. E como que o seu coração tenta enganar você dizendo que não tem mais jeito. Vou terminar meus dias assim. Hoje o Senhor, Ele busca a você, Ele se aproxima de você neste momento, para relembrar você da promessa, para relembrar você de que Ele é próximo,